Oi, minha gente! Mais uma vez no ar com o nosso episódio do podcast Destaques Imobiliários. Hoje é com muito prazer que eu recebo uma pessoa muito especial do meio, expert na área dele. Ele dá exemplo, ele dá aula. É isso mesmo, esse assunto gera muita expectativa, gera muita curiosidade. E ele veio trazendo dicas valiosas para você que quer conhecer, investir e se familiarizar um pouquinho mais sobre leilão de imóveis. E quando eu falo em leilão, tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Diga aí, Bruno. Pois é, o Paulinho dos Leilões, né? É o nome da fera. Será que é possível comprar realmente mais barato? Essa é a grande pergunta, né? Quais são os riscos, quais são as oportunidades aí nos leilões de imóveis? E quem vai falar pra gente aqui, Paulinho, se apresenta aí pra quem tá nos assistindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Gente, obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Manu, pela oportunidade aqui de poder compartilhar desse conteúdo aí que a gente cada dia mais faz por onde dominar um pouquinho. Me chamo Paulo Oliveira, hoje sou o CEO da Fortal Leilões, Fortal Assessoria Imobiliária, hoje sou mentor, sou assessor, sou empresário, sou escritor. Rapaz, é tanta coisa. Tudo no ramo de leilões, mas né, Paulo? Tudo sobre leilões de imóveis. Estou há 8 anos trabalhando com esse mercado. Já são mais de 800 assessorias nesse mercado de leilões. Então, quer dizer, são mais de 800 arrematações, graças a Deus, com sucesso. Então, é isso. Deu para notar aí que a gente está só começando. Então, bora arrematar, né? Bora arrematar. Por onde é que a gente começa, hein, Paulinho? Porque, assim, o assunto é tão diverso, é tão grandioso falar sobre leilão de imóveis que a gente meio que não tem nem por onde começar, né? Vamos pensar no seguinte, o que é um leilão de imóvel? Como é que ele é feito? Pronto, eu vou tentar fazer um breve resumo, porque, na realidade, é um assunto bem complexo, né? Mas quando a gente fala de leilão de imóveis, o leilão ele vem muito para sanar uma dívida. Nesse mercado a gente vai ter duas situações, que é o leilão judicial, que é quando ele vem de uma execução judicial. Aí eu vou dar o exemplo, uma dívida condominial, onde foi ajuizada e o juiz determinou que aquele imóvel fosse para execução para pagar aquela dívida. Ou o extrajudicial, que é o que a gente vê que acontece mais com os bancos, que entram com financiamento e aí, no caso de inadimplência, eles executam e colocam o imóvel para leilão. Então, quando a gente fala muito no segmento do imobiliário, que é o leilão de imóveis, a gente tem como carro-chefe a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é a que empresta mais dinheiro para o financiamento imobiliário, consequentemente, é a que mais retoma. E aí a gente vai ter uma quantidade, eu chego a dizer assim, uns 70% desse mercado dos imóveis de leilão, a Caixa vem a dominar com essas retomadas e esses imóveis em plataforma. E, Paulo, e na prática, como é que acontece um leilão? Né? A pessoa acompanha no site, qual é o momento em que ele vai arrematar um imóvel que ele está desejando? O leilão, eu digo muito que não é só apertar o botão. Né? Às vezes a pessoa que quer iniciar nesse mercado, ela vê o desconto, ela vê lá, digamos, um apartamento numa determinada região que eu conheço, que eu sei que é bom, e vejo na plataforma lá do banco que está para leilão que ela está com desconto lá de 40%, um exemplo, ou 50%. Só que aí você tem que entender como é o processo, se aquele desconto realmente é real, porque quando o banco vai colocar para leilão, assim como ele emprestaria no financiamento bancário, ele faz uma avaliação. Entendi. Né? E aí, no caso da Caixa Econômica, a gente nota que a Caixa costuma colocar um valor mais defasado. Então, digamos, há um determinado lote que está ali para o leilão pelo lance inicial de R$100 mil, mas a Caixa colocou uma avaliação ali defasada. A Caixa não, o engenheiro que foi lá contratado se equivocou no valor e aí colocou um valor defasado em média de 130, 140 mil de avaliação. Isso é um imóvel que valeria, no caso... Uns 200 mil, digamos, Entendi. né? Só que aí eu
precisaria entender o valor realmente desse imóvel, né? Qual o preço dele de mercado. Esse valor que você falou aí agora, é um valor que ele pode refinanciar junto à Caixa? Que há também essa Existe a possibilidade, né? Uhum. Que há as condições de pagamento, se é parcelado, se é financiado. Porque a gente vê que a Caixa, hoje, ela permite que o imóvel de leilão financie até 95%. Entendi. Então, ele é totalmente diferente do que é praticado no mercado normal, hoje, né? E aí, com a possibilidade de financiar até 95%, você que vai entrar para esse mercado, até mesmo como investidor, tu tem a possibilidade de trabalhar com dinheiro do banco e apenas se descapitalizar com 5%. Né? E aí tem isso aí até uma informação muito importante que o Paulinho está nos trazendo aí, que muita gente tem aquele pensamento, tem aquele posicionamento de que para você arrematar um imóvel de leilão, você precisa ter o dinheiro paybuff, à não vista. É, né? E na realidade, a gente sabe que não é. Esses imóveis, eles se tornam mais acessíveis quando você pode ter um financiamento, você pode, como se você estivesse comprando um imóvel da construtora, né, Paulinho? Sim, mais ou menos isso, né? Esse valor, no caso, a entrada, ela acaba, pelo que eu entendi, acaba até sendo um pouco menor, né? Que é 5% de entrada. E o restante é financiado. Me explica melhor como é que é assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo dentro do investidor, certo? O imóvel, determinado imóvel está para leilão, onde ele tem ali a possibilidade de você estar arrematando pelo lance de R$100.000. É claro, vou trabalhar com a ideia de que você participou do leilão, arrematou ele por 100, sem disputa, ok? E lá a Caixa lhe permitiu o financiamento de até 95% dessa unidade. Ok, show. Você com crédito, é claro, precisa ter o crédito, aquela avaliação, né? Tudinho direitinho. Então tem todo esse passo a passo ainda, sim, né? Para que sim. o cliente... Uma dúvida, Paulo. O cliente que quer arrematar um imóvel, que viu um imóvel, ele tem o direito de conhecer esse imóvel antes? Ele pode entrar no imóvel, ele pode ver quantos quartos tem, só a metragem fotos, dele, né? Ou é só foto? Eu tenho uma mãe de uma cliente que uma vez ela me disse assim, eu fiz essa compra escura, foi a compra escura mais bem feita da minha vida. Porque ela comprou o imóvel sem entrar, né? Então, realmente, é uma compra escura, porque é necessário você focar em quê? Em preço. Entendi. Então, se eu tenho a possibilidade de comprar um imóvel, muitas vezes, 50% abaixo do valor de mercado... Às vezes, Paulinho, só pela região, né, que esse imóvel é oferecido, a gente já sabe que ele está muito mesmo abaixo do preço, né? Por exemplo, aqui na região que a gente trabalha bastante aqui, por exemplo, uma casa na Parquelândia hoje, em média, o ticket aí é R$600.000, por exemplo. Se eu vejo uma oferta de R$300.000 ali, eu já tenho como ter uma ideia que aquele imóvel ali está bem abaixo do valor de mercado, né? Eu acho que aliás, é mais ou menos tínhamos, isso, viu? Né? Tínhamos uma recentemente. Né? Se não me falha a memória, eu acho que era Itaú. Uma casa aqui, bem próxima aqui, um valor médio de lance inicial de uns 380, por aí. Como é que você chega nesses imóveis, Paulo? Na verdade, tem as plataformas os bancos, e aí a gente está falando dos extrajudiciais, mas existe uma necessidade de você procurar na plataforma dos leiloeiros, tem até a do leilão imóvel, que é uma plataforma que chega até ali uns 80% dos produtos a nível nacional que vão para leilão, tanto do judicial quanto do extrajudicial. É a ferramenta que a gente costuma usar quando vai fazer essas pesquisas. Os imóveis mais comuns assim que é ofertado nesses leilões, quais são? Olha, aí eu costumo falar que vai muito de região, né? Se a gente for para uma região como São Paulo capital, a gente vai ter produtos acima de 1 milhão. Eita. Né? Então a gente vai ter um cenário com maior quantidade de produtos dentro desse ticket de valor. Quando a gente vai para outras capitais onde o mercado pop é o mercado maior, e aí eu vou colocar aqui para Fortaleza, onde a gente tem as construtoras que tem um produto popular com ticket médio de 200 a 250, certo? Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto apartamentos hoje sendo arrematados entre 90 a 110 mil reais,
3 anos depois do lançamento, praticamente assim, pouco tempo após a entrega, né? Pelo valor, quer dizer, sequer foram pagos uma prestação e sequer foram entregues pela construtora. Então a gente tem um cenário de quê? De pegar o apartamento lacrado. Então você pega onde o produto hoje tem uma valorização de 200 a 250 mil pelo preço médio de 90 a 130 mil reais, é uma baita diferença. É uma diferença. Quando você se refere a imóvel lacrado, é um imóvel que não tem inquilino? É um imóvel que nunca foi habitado. Tá. É porque a gente vem do quê? O mercado pop, a pessoa chega, compra, precisa apresentar aquela renda mínima, né? E dentro desse cenário você tem o parcelamento da entrada, você tem o parcelamento daquele período durante a obra, para depois vir um financiamento, né? Só que aí tem gente que não consegue encaixar os cálculos e acaba se apertando no decorrer desse processo. Entendi. Infelizmente, se apertando, a própria construtora acaba não entregando o imóvel, porque não teve o valor honrado da entrada, e o próprio banco acaba executando antes mesmo de receber. Uma ação de despejo seria isso? Não, uma execução de não entregar chaves, uma execução da consolidação de propriedade, né? Porque o leilão ele funciona assim. Se eu peguei 100 mil reais do banco para o crédito imobiliário e de repente eu não cheguei a pagar nenhuma prestação daquele crédito imobiliário, então num determinado momento alerto, curto prazo. Então, digamos hoje, para quem pega o crédito imobiliário, em média 3 meses está indo para negociação. Não tendo a negociação, ele vai para as tratativas de execução. Entendi. Que é lei. Então, a execução para a retomada do bem, e uma das maiores dúvidas de quem compra, porque as pessoas costumam dizer que é meu único imóvel, não vão tomar. Na verdade, não é dela. Né? Só vai passar a ser dela quando a última prestação for quitada e for averbada na matrícula. Isso. Então, até então, é do banco. É totalmente do banco, né? Naquele contrato que ela assinou, tem lá as cláusulas de garantia. Aquelas garantindo pequenas, né? a retomada através de uma execução que é totalmente extrajudicial. O que significa extrajudicial? Que eu não preciso de uma decisão do juiz para que aquela ação de retomada seja feita e concluída. Entendi. Entendeu? Então, ela é algo que acontece totalmente através do cartório, juntamente com o banco, que é o comitente, o dono, né? E aí o imóvel passa para o nome do banco que emprestou o dinheiro. É tanto que ele é pago o imposto do ITBI novamente, porque é feito a transmissão de propriedade. Dele, né? E aí vai seguir os passos que tem que ser feito, né? Que é do primeiro leilão, segundo leilão, até a gente arrematar. Aí, no caso de um imóvel onde o inquilino ainda reside e coloca dificuldade de sair do imóvel, existe essa negociação entre você, por exemplo, na sua assessoria, né? Existe essa negociação com a sua assessoria e aquele inquilino que não quer desocupar o imóvel? Quando a gente fala da questão da ocupação, a gente pode ter aí o ex-mutuário, que foi quem perdeu, a gente pode ter o cenário do inquilino, que é aquele que o ex-mutuário alugou, né? E aí tá lá uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. E aí a gente pode ter um cenário também que é o do posseiro, do invasor. Então a gente já tem tido situações, e aqui não fica como sinal de alerta, mas sim como um sinal que você tem que ter conhecimento e propriedade do que tu vai entrar. Porque a gente já viu situações aqui, principalmente em regiões metropolitanas, de pessoas que fizeram da invasão desses imóveis que estão indo para leilão como comércio. Ah, tá. Então elas, de repente, se apossam daquela unidade, fazem lá uma... Depois quer vender. E aí querem receber pela chave, pela posse. Porque quando você adquire um imóvel através do leilão, então o imóvel você registrou e está ali no seu nome na matrícula, você é dono e proprietário dele. Mas você não tem a posse. Sim. Que é tanto que o processo, quando você vai entrar, quando a pessoa não quer desocupar esse imóvel, se chama emissão na posse. Significa que eu nunca tive a posse daquele bem. Então ele é meu, né? Mas ainda não tive a posse de adentrar dentro daquele imóvel.
E essa tratativa é feita como, Paulo? A tratativa sua, pessoa responsável pela sua assessoria, com aquele inquilino, com aquele desocupante que não quer sair do imóvel? Hoje nossa assessoria ela é bem completa, então ela abrange também a questão das tratativas da desocupação. Vale lembrar, Manu, que nossa meta seria ser 100% claro. da questão das desocupações amigáveis, mas hoje a gente tem tido assim, uma média de 90% amigáveis, né, as desocupações. Quando não, aí os 10% fica na questão de ter que, infelizmente, judicializar, que é o cenário que a gente nunca quer ter. Mas para atingir essa meta de 90% de desocupações amigáveis, é onde entra a nossa assessoria com a questão das tratativas, né, de dano prazo, ou tentar viabilizar alguma forma de ajudar aquela pessoa que, querendo ou não, se encontra em um momento de fragilidade, porque até então ela passou aquele processo do sonho da casa própria e agora, querendo ou não, tá indo por água abaixo. Né? Essa pessoa que, no caso, vai precisar sair do imóvel, vocês têm uma previsibilidade com ela, avisa, né? Existe a tratativa e ela tem quanto tempo para poder desocupar o imóvel dela? Olha, a questão das tratativas da desocupação, ela é muito individual, não existe um copia e cola. Porque não tem um prazo X, né? Vai muito da demanda da pessoa. A gente costuma dar um prazo médio de 30 dias após a documentação já estar registrada no nome do arrematante, do comprador. Dentro até dessa pergunta aí da Manu, como é que tu avalia esse imóvel? Você tem como fazer uma pesquisa antes? Tem como ir até o imóvel? Como é que tu avalia se realmente é um imóvel bom para poder arrematar ou não? Ou é só pelo site, como é que tu faz isso aí? Bruno, são várias etapas. Eu costumo chamar de mineração. Certo. Então é um processo que eu preciso identificar se existe ações judiciais, se a pessoa que perdeu entrou numa ação contra a Caixa ou o banco que retomou, se há validade aquela ação, se algo que possa nos complicar ali, caso a gente arremate, futuramente, que isso também pode acontecer. A gente vê quem foi que perdeu, então faz um estudo ali sobre o ex-mutuário, né? De repente, assim, uma situação de dívida, ok, ali ele estava num cenário ruim, mas quem é, né? Quem é aquela pessoa? Para saber se vai ter choque, se a gente possivelmente vai encontrar dificuldade. A gente costuma fazer o estudo para saber se a unidade já se encontra desocupada ou não. Pronto, era isso que eu ia te perguntar, porque no caso, quando entra num processo desse, eu acho que tem famílias que já desocupam o imóvel, já, né? Quando já recebe as notificações, né? E já tem outros que realmente a pessoa já tem um determinado, como é que eu posso dizer assim, eles são mais cautelosos no sentido de... Vão dar problema para poder devolver, para poder sair realmente, né? Vamos dar trabalho, né? Precisa de uma força maior, né? Vamos dar trabalho, né? E eu acho que você já passou... Eu me lembro que nas nossas entrevistas você me falou que já tinha passado por situações até vexatórias mesmo, né? E aí com toda conduta, com todo manejo, experiência que você já tem sobre contornar de forma bem exemplar, de forma bem digna, porque a gente está tratando de um ser humano, né? Sim, a gente tem que lembrar sempre desse grande detalhe, na verdade, né? E eu costumo falar que uma das partes que eu acho mais digamos, tristes, né? Chatas, é porque você tem que desconstruir aquele sonho. Desconstrói mesmo. Então, às vezes, e aí eu falo para a questão do imobiliário, né, do corretor, daquele que vai fazer aquela venda inicial, que aí você aponta, faz toda aquela comemoração, comprou o imóvel. O brasileiro vive, tem que estar ali. Um dos grandes objetivos da vida é ter a casa própria. É verdade. Bacana, né? Mas quando aquela venda, ela de certa forma não vem assim bem feita, às vezes pode chegar a esse cenário do leilão, né? E aí eu vou ter que desconstruir. Mas eu falo, não é com vontade de fazer isso, mas é dentro do que aconteceu. Que é justamente dizer, olha, o imóvel, infelizmente, não é seu.
O imóvel é do banco e aí, dentro da inadimplência, o imóvel volta para o mercado. Lembrando, gente, o leilão não é vilão. O leilão não é o vilão. Que as pessoas, às vezes, chegam... você toma a casa dos outros, vive sobre a determinada situação triste das outras pessoas. Mas, gente, temos que entender que se não houvesse o leilão, nós não teríamos uma taxa de juros como essa. A gente não estaria contribuindo para esse mercado, o mercado financeiro da parte imobiliária. Né? E dando oportunidade também para outras pessoas adquirirem, né, o sonho da casa própria. Porque se o banco não tivesse a garantia de que caso houvesse uma inadimplência, ele poderia retomar e colocar aquilo para venda, como é que teria o crédito? Emprestar o dinheiro, é verdade. Então, dentro disso, quando a gente fala que às vezes vem a crítica, né, como o leilão fosse o vilão da situação, e na verdade não é. Ele é mecanismo para que o sistema financeiro e o imobiliário rodem bem, né? Rodem juntos, né? Rodem juntos, rodem bem e ajude outras pessoas, né? Deixa eu ler aqui uma perguntinha aqui de um internauta. Qual a principal vantagem de comprar um imóvel em leilão comparado ao mercado tradicional? Pergunta do Igor aqui. Tá. Qual a melhor vantagem? Eu poderia dizer várias, mas eu vou tentar dizer... A principal, só né? A principal... Além do preço, né? Porque com certeza a gente sabe que o preço ele é inferior, né? Bem inferior ao mercado tradicional, né? Pois é. A vantagem aí eu vou colocar dentro da questão do investimento, né? Digamos, hoje, dentro do cenário que eu vivo, que eu trabalho, os investidores costumam colocar... E aí eu vou trabalhar com dinheiro próprio, não com dinheiro do banco. Mas se a gente trabalha com capital próprio e a gente faz um investimento aportado para a questão dos leilões, a gente consegue fazer uma rodada em um ano com uma média de 30% no mínimo de liquidez. Dando um exemplo bem assim por cima, bem aleatório. Uma casa que valeria uns 300 mil e você consegue arrematar, sei lá, por uns 100 e poucos mil. Como é que é o processo de arrumação dessa casa? Que eu lembro que uma vez em uma entrevista você falou para mim que a sua assessoria também trabalharia com isso, né? Mudando o piso, pintando, ajeitando um pouquinho, reformando a casa para poder repassar essa casa para um próximo inquilino, um futuro inquilino. Como é que está hoje esse processo? Existe ainda esse mecanismo de trabalho? Sim. A nossa assessoria, como eu falei, ela é um pacote completo. Então, ela vem desde a mineração, que é o quê? É identificar um produto que vai gerar essa liquidez para o cliente, para o investidor. Né? Hoje, nosso público maior é o investidor. Mas é claro que existe também o público comprador final. Mas, fazendo essa mineração, então, eu vou encontrar, tem um apartamento que está 90 mil, que tem potencial de ser revendido por 200. Mas o que vem de custos? Vem dívidas condominiais, vem tributos, está ocupado, está desocupado. Se está ocupado, é algo que eu vou provavelmente encontrar uma dificuldade na desocupação e vá ter que judicializar. Isso vai me reter prazos, datas, né? Porque quando eu trabalho uma média de operação, eu tento trabalhar dentro do pior cenário, que seria um ano. Né, que seria arrematar, desocupar, reformar e vender. Isso no caso de um imóvel deteriorado. Eu vou colocar não deteriorado, assim, um imóvel, digamos, com uma necessidade de uma reforma básica, certo? Porque às vezes as pessoas acham assim, já chegou muito cliente e diz assim, eu só quero arrematar se for imóvel desocupado. Ok, você e 90% das pessoas. Ou seja, todo mundo quer, mas, né? Gente, se você entendesse, assim, e aí eu compartilho da minha experiência, que arrematar um imóvel ocupado, muitas vezes é até melhor, por quê? Porque ele está em manutenção. É verdade. Existe alguém morando, existe alguém cuidando, né? Perfeito. Então, que muitas vezes eu vou só dar uma pintura, fazer uma repaginada leve e tal. É totalmente diferente porque a gente já teve experiência de pegar uma casa que estava abandonada há mais de um ano, então teve a necessidade de trocar toda a cerâmica. Então houve um custo bem maior do que o que a gente tinha previsto, né? Então isso veio, e é claro, a gente identificou que foi justamente pelo cenário do desocupado. Mas é claro, se de repente tem aqueles produtos POPs, como eu falei, das construtoras, que
sequer foram entregues, né, que o interfone ainda está com um saquinho, as portas ainda estão... Existe essa possibilidade também, né? Existe demais, gente. Existe demais. Eu creio que uma média de 15% a 20% desses produtos agora do pop estão aí. Estão vindo, estão chegando na prateleira dos leilões. E é um mercado muito bom para o comprador final, é um mercado excelente para o investidor. Então... Qual é que tu acha que é a maior causa disso aí, desses produtos estar voltando com tanta rapidez? Ó? A inadimplência? Olha, a gente vive momentos, né, onde hoje... E aí eu vou fazer uma leitura dentro do cenário dos últimos 5 anos, né? A gente teve momentos para empresários muito bons, que de repente a pessoa tinha lá a condição de ter 2, 3 imóveis, e a gente viu que houve uma queda nesse momento, e aí algumas pessoas perderam, né, seus imóveis de praia, seus imóveis, não conseguiram ali startar. Mas quando eu venho para o mercado popular, a gente tem notado que vem acontecendo muito, né? Eu não quero acreditar, embora eu tenha um pensamento de que, às vezes, uma venda não tão bem feita, ali quando você está com um cliente que está te comprando na planta, certo? Do valor real da prestação, de quanto é mais ou menos que ele vai chegar a pagar até a entrega do imóvel. Gente, isso é importantíssimo. Porque se eu trabalho com a ideia de que tu vai pagar agora R$500 e você acreditar que vai pagar esses R$500 até receber o apartamento, tu faz aqui o teu cálculo mais ou menos de que é R$500 que tu vai poder pagar. Sim. Mas quando tu chega na metade de um cenário desse, digamos que a previsão seja de 3 anos, mas chega a 1 ano e meio, a prestação já está ali R$1.100, né? Foge do orçamento de quem está ali, precisou de uma renda de R$2.500 para comprar aquele apartamento. Então, se tu tem um aluguel e tem uma prestação que subiu e literalmente te enforcou financeiramente, então ali é claro que vai entrar para a inadimplência. Essas surpresas aí eu acho que pode muito acontecer com esses imóveis que a obra muito longa, né? Então, assim, a pessoa já sofreu aquele desgaste ali durante a obra, porque a parcela ela vai aumentando, tem aquele custo de obra também. Mas no imóvel financiado ele já fica mais difícil de acontecer isso, até porque existe uma tabela SAC, né? Que a parcela do imóvel vai sempre diminuindo. Então, quando você estava falando aí, eu estava aqui refletindo, e eu acho que esse descontrole aí, até porque... O nosso mercado ele muda muito, né? Hoje em dia você pode ser que uma pessoa esteja no trabalho bom e amanhã ela pode ser que ela perda o emprego, esteja desempregada e muda totalmente a rotina. Ou estejam em 2 e de repente fica só em 1. Só em 1, aí entendeu? cai a rotina, ou melhor, cai a renda, né? E aí sente nesse momento, não é isso, Bruno? Não, com certeza. Pode acontecer sim. Também, gente, o que eu costumo muito bater na tecla quando eu tenho oportunidade... meu amigo, apertou, venda. Venda. Para não perder, tá né? Financiado, o meu imóvel vale... E outra, seja flexível da questão dos valores. Seja flexível de lembrar, eu estou passando por um determinado momento que se daqui por diante continuar dessa forma eu vou perder o bem, né? Eu vou logo vender, nem que eu não ganhe nada. Ou então ganhe um percentual. Um percentual. Né? É engraçado que eu tive uma aluna que participou da mentoria, que ela, aliás, é corretora hoje de imóveis, mas ela chegou a passar pela situação de perder o imóvel. Ela sentiu na pele, literalmente, sentiu né? na pele, literalmente. Só que ela teve a expertise de fazer o quê? Ela não chorou em cima da situação, né? O que ela fez? Ciente de que se o imóvel fosse arrematado por um valor maior do que ela devia, aquele valor ela recebia. E aí, dentro desse cenário, ela começou a divulgar o leilão. Ela, gente, olha, minha casa vai para leilão e tal, e quem comprar, eu desocupo. Quem comprar, eu desocupo. Olha aí que interessante. E aí ela fez diferente, ela conseguiu ter um valor. É claro que nem sempre é um cenário como esse, mas ela conseguiu enxergar de uma forma totalmente diferente essa situação.
e startar. E a gente, durante a mentoria, ela conseguiu fazer uma arrematação do imóvel para ela. Ai, que Quer bom. dizer, você Desocupou vê um, a arrematou o história- outro, né? Você vê a história, né? Mudando de configuração. Mudando. Nossa. Desocupou e arrematou ao Medo, mesmo hein? tempo, né, Paulo? Entrando aí nessa parte jurídica e mais burocrática aí, Paulo, quais são assim os cuidados que deve ter assim nessa parte jurídica, né? Nessa parte para poder você entrar nessa parte porque a gente sabe que existe uma burocracia, né? Que é justamente alguns pontos que você inclusive já comentou aí. Queria que tu me explicasse melhor assim para quem está nos assistindo, quais são os cuidados que deve ter assim com essa parte de documentação, essa parte de Mais jurídica, O leilão, ele tem um coração. E o nome desse coração se chama edital. É necessário que você leia o edital, porque é lá que vai ter todas as informações necessárias sobre aquela unidade, aquele lote que você pretende participar. Então ele vai dizer qual o valor, as datas, horários, o leiloeiro oficial, as condições de pagamento, se aceita ou não financiamento, se aceita ou não parcelamento, se existe processo judicial ou não, né? Quem é responsável por quê, quem paga as dívidas de quem. Então, toda essa informação vai estar dentro do edital. Então, é fundamental e primordial que você faça uma análise mais completa para poder identificar isso. 2 fatores importantíssimos. A questão das condições de pagamento. Gente, não é porque a Caixa financia no leilão 95% que todos os imóveis vão estar disponíveis para financiamento. É tanto que hoje, digamos que 5% está aberto para financiamento do que está em prateleira hoje, da Caixa Econômica. Mas há momentos, e aí eu digo, para quem já trabalha com a Caixa Econômica sabe que as coisas mudam assim, da noite para o dia. Então, vai ter momentos que esse recurso do crédito imobiliário vai voltar, e aí vai estar um cenário de 100% para você trabalhar nos imóveis de leilão, com o crédito imobiliário. Hoje todos esses leilões eles são digitais, né? Ou tem presencial ainda? Eu já venho da parte da mudança do... Tu participou dos 2 momentos, então, já né? na divisa mesmo desse momento, do digital. Explica então, Paulo, um pouquinho pra gente como era um e como era o outro, a época do presencial e a época só do online. Eu vou compartilhar uma experiência que não é minha, mas que eu... Existe a questão do Dole 1, a Dole 2, um tem esse momento. de São Paulo, ele já trabalha há 20 anos. Então ele vem de uma época onde os editais eram colocados nas portas das sessões onde aconteceu o leilão presencial, né? E aí você precisava ler as regras, muitas vezes teria que ler na hora para saber o que era viável. E aí, quem chegasse primeiro, às vezes, se agisse de má fé, com o intuito de que, vou pegar os lotes, arrancava ali. E aí não deixava as informações para os demais. Agia de má fé, né? E aí, quer dizer, participava quem? É o que eu digo. O que o corretor vende? O corretor vende a informação. Isso. Né? Então, da mesma forma, vai para o mercado dos leilões. A informação de que aquele imóvel está realmente com preço baixo, porque não é que eu vi o desconto, que aquele desconto realmente é real. Saber se aquela arrematação vai ser uma arrematação saudável, e aí eu digo em todos os cenários, que é a questão da desocupação, como é que de repente está o imóvel externamente, para a gente fazer uma ideia de que a média de custo teria. Se não é numa região faccionada, né? Até isso também tem que eu ver, né? Hoje em preciso dia. fazer um mapeamento para que realmente aquele imóvel não vá ficar em prateleira quando eu falo da questão do investidor. Porque o meu investidor, ele compra hoje, arremata para poder revender. E para ti, tu tem essa responsabilidade que quanto maior e mais rápido também seja essa liquidez... mais rápido esse mais dinheiro está rápido, voltando né? para ser investido. Para ser e agora, reinvestido, né? Legal, cara, legal. Me diz uma coisa, como é que tu avalia essa parte do lance? Para na hora o cara não se empolgar e colocar um preço muito alto para poder... a gente faz o estudo que eu chamei de mineração, que é justamente já ter uma ideia de todos os custos investidos previstos. Então,
eu já vou ter uma ideia de quanto é que eu vou gastar de escritura, de ITBI, se tem IPTU para pagar, quanto será pago, se tem um condomínio, quanto será de condomínio, questão de leiloeiro, assessoria, né? Possível reforma e desocupação, se será necessário judicializar ou não. Então a gente tem uma média de cálculo. A gente trabalha com a tabela, já colocando todos esses valores para fazer o estudo de mercado, como é que está o preço. E é claro, trabalhando num valor menor o pós-venda. Em cima né? disso, tu consegue E precificar aí a gente para o teu consegue, cliente final. até quanto? Uhum. Eu consigo enxergar até quanto, caso haja disputa, a gente pode participar. Entendi. Tá, entendi. Legal, viu? Muito rico, né? Assunto de leilão. É tanta Bom dúvida, é tanta demais, pergunta que a gente se perde, né, Bruno? Aqui, de tanta informação. Aí Mas eu vou contar, são as eu acho crises que a gente de- já falou muito dessa parte de leilão e queria falar um pouquinho mais sobre você agora, né, Paulinho? Pessoa, Paulinho profissional. Quanto tempo já no meio do leilão? Por que que você decidiu ir para esse segmento no ramo imobiliário? eu já estou praticamente... Eu estou perdendo as contas, 8, 19. Foi uma mudança, assim, muito repentina e extraordinária. Você começou em que ramo no ramo Eu comecei imobiliário? no ramo imobiliário, na corretagem, e aí o mercado, eu digo, é como fala um amigo meu, que a gente não adota um gato, mas o gato que nos adota, da mesma forma foi o leilão. Não fui eu que fui atrás, o leilão chegou para mim, apareceu, e ele veio como um start assim, por que que eu desconhecia? Por que que eu estava no mercado imobiliário e desconhecia de um produto como esse? E aí vem aquela frase, onde as pessoas enxergam muitas vezes como problema, eu começo a enxergar como, não tenho concorrência aqui, eu não tenho ninguém que conhece, eu não tenho ninguém que trabalha, então é para lá que eu vou. Aí você foi estudando, se E aprofundando. aí a gente foi aprendendo, como diz o cearense, na peia. Né? Foi aprendendo na peia, por quê? Porque aqui a gente não tinha quem conhecesse alguém que falasse. Eu venho do primeiro momento onde eu trabalhei com a Caixa Econômica, hoje a gente trabalha com todos os leilões judiciais e todos os bancos, mas eu venho da primeira assessoria trabalhando com a Caixa, credenciado Caixa. E aí até a própria Caixa Econômica a gente não tinha, as informações eram muito vagas, como funcionava. Na internet não se falava muito, a gente não tinha uma divulgação mais clara, então eu não tinha para quem perguntar. E também é uma área que existe muito mito, né? Assim, Sim, demais. Então eu venho do mito do imóvel ocupado, vai desocupar, será que vai sair, se não vai sair, vai quebrar vai ter tudo. briga, né? O imóvel de leilão, minha amiga comprou, passou 15 anos, ainda tá lá. Por quê? Por que lá levou 15 anos aqui 3 meses? Entendi. É por isso que, assim, eu acho que existe uma questão assim, as melhores oportunidades, quem aproveita normalmente são os investidores, porque eles têm coragem de arriscar mais, eles têm coragem de passar por um determinado risco e assim... E aposta, né, Bruno? E eu costumo dizer que todo negócio você tem que fazer uma aposta. Né? Às vezes, na compra do seu primeiro imóvel, você vai ter um frio na barriga, mas você tem que vencer aquilo ali. Sim, sim. Então, o investidor, normalmente, ele é acostumado com esse frio na barriga, por isso que, normalmente, ele pega as melhores oportunidades nesse mercado, eu digo, e tem um retorno fantástico, porque, assim, eu já ouvi histórias de um arrematante, que inclusive a gente que negociou o imóvel dele, né, ele arrematou da Caixa Econômica, ele inclusive, esse imóvel ele fica aqui até no São Gerardo, ele arrematou esse imóvel por 250 mil e a gente conseguiu vender ele por 400. Ou seja, ele é um investidor, ele é um cara que em 6 meses, somando tudo com a parte burocrática ali, a parte que a gente foi avaliar, a parte que a gente... né, foi bater as fotos e anunciou o imóvel. E assim, era um imóvel que se ele tivesse um pouco de paciência, a gente poderia vender ele até por 500. Entendeu? Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade boa, mas que muitas vezes aquela pessoa que ela é mais bloqueada, que tem medo de tudo, né? Medo até... às vezes até de comprar o imóvel com preço caro, a pessoa tem esse medo, esse frio na barriga que sempre vai existir. E realmente tem que ter essa coragem. Esse aí poder pontapé, né? É preciso ter um pouquinho de cada, né? Porque eu preciso daquela pessoa que vai ser o comprador final e eu preciso também daquele que vai enxergar
independente que ele seja um investidor já com capital, ou seja aquele mais... Que está iniciando agora. Que está iniciando agora. Gente, meu primeiro aluno saiu da CLT, ganhando R$ 1.800. Manu teve a oportunidade de entrevistá-lo no nosso evento. Né? Hoje ele está na 26ª arrematação. Olha, você não está batendo 1 milhão agora. E eu costumo falar, batendo 1 milhão é 1 milhão em conta? Não, gente. Quem entra no mercado dos imóveis de leilão não tem dinheiro, só tem matrícula. Sim. Porque a rotatividade de investimento é grande. Então você e quanto compra, mais você vende, investe, compra, né, Paulo? compra, vende. Então você não para. Não para. Então se você vê que tem um carro ali de 50 mil ou 150 mil, você não consegue mais enxergar a necessidade de pagar ali, podendo fazer daqueles 150 mil a oportunidade de comprar 3 imóveis. Sim. Então a casa mais barata que a gente já arrematou assessorando foi R$ 9.000. Ah, é o interior, é uma região de divisa, né? Mas houve mercado para ela. Paulo, ainda tem essas casas de R$ 9.000? Gente, é preciso estar dentro do mercado. Eu costumo falar, as pessoas dizem assim, Paulo, mas fulano disse que comprou por 100, vendeu por 200, lucrou o dobro. Não, não lucrou o dobro. Existiu os custos, existiu as comissões, tudo, né? Mas lucrou uma determinada porcentagem. É claro que haverá possibilidades de dobrar, mas para quem está dentro desse jogo é que vai conseguir enxergar com mais facilidade. Existem casos, né, que, por exemplo, um imóvel desse de 400, né, 400 mil reais, por exemplo. A pessoa, ela comprou financiado, ela rematou financiado esse imóvel. Se seja, descapitalizou o mínimo possível. Ela deu uma entrada aí de 20 mil reais, né, no arremate, para poder financiar os 95%. Vai que ela vende logo, rapidamente, aquele imóvel ali, ela revende, porque isso também é possível, né, Paulinho? Inclusive, quando vai vender, no caso dessa negociação que a gente fez, a gente pediu a quitação à Caixa Econômica, fizemos a quitação e depois a pessoa pagou o restante. Ou seja, ele é como se a gente vendesse o ágio, né, no famoso repasse, e a pessoa ganhou o lucro e a própria Caixa Econômica ela fez essa portabilidade. Né? Isso. Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas eu vou tentar fazer um resumo assim, bem curto e mais claro, mais objetivo. Vamos lá, você arrematou um imóvel que tem o potencial de revenda de R$200 mil, você arrematou por 100. Certo. Você comprou através do financiamento, porque permitiu o financiamento e você tinha um crédito imobiliário. Financiou os 95 mil, ficou com uma prestação média de R$700, certo? Vamos colocar aqui também uma tabela price, alguma coisa assim. Então, comprei por 100, financiei 95, dei 5 mil de entrada. Me descapitalizei só com 5 mil. Com 5. Aí tive as taxas da Caixa para pagar, ITBI. Vamos colocar aqui, juntando tudo, eu tenho tirado do bolso mais 25 mil reais. Certo? 25 mil reais. Então, e aí, com reforma... Investir 30% desse imóvel. Investir, digamos, 30 mil. Né? Vendi ele por 200. Onde, digamos, a Manu comprou por 200 através do financiamento. E ela financiou praticamente quase todo o valor do imóvel. Quitou-se os 95 mil que eu peguei emprestado e a diferença é o que eu vou receber em dinheiro que o banco vai me pagar. A única questão que eu conto que não volta são as prestações que foram pagas. Porque o banco, quando vai liquidar, se de repente eu peguei 95, embora eu tenha pago ali, digamos, um ano, paguei um ano de prestação de R$700, é provável que meu saldo devedor permaneça o mesmo. Sim, até porque você está... E aquelas prestações não voltam. Então, aquelas prestações, ela também vai estar no meu cálculo de viabilidade, né? Sabendo de que ela não volta e de que meu lucro não é total aquela diferença de que o banco pagou. Mas que eu consegui ali aportar uns 45%. Mas se você quiser enxergar bem, ele volta, né? Se você quiser enxergar bem, porque, tipo assim, já está dentro do planejamento, né? Sim, não, é necessário que você enxergue para que realmente esteja dentro do planejamento e você trabalhe com o valor real que vai gerar liquidez, para saber se aquela arrematação faz sentido ou não. Sim, sim. Né? Que aí, posso gastar a minha energia aqui? Porque às vezes você faz uma programação assim, rapaz, eu tenho
nesse exemplo que você deu agora, eu tenho 1 ano para vender esse imóvel aqui tranquilamente. Que é o e que já a está gente- dentro do programado. Que é o que a gente... Verdade. Os meus mineradores, né? A minha equipe hoje, ela que faz esse processo de assessoria, ela sempre trabalha com o pior cenário. O que é o pior cenário? É o prazo de 1 ano, uma possível ano seria o prazo desocupação máximo? máximo. Hoje a gente consegue atingir, na maioria das vezes, um prazo médio de 6, 7 meses ou o fechamento do ciclo, que é desde a arrematação para o pós-venda. Uma pergunta que passou despercebida aqui, você estava falando aqui agora, eu lembrei. A média de prazo, por exemplo, arrematei o imóvel hoje. A média de prazo assim que normalmente você consegue, como é que eu posso dizer, tirar a pessoa de dentro do imóvel até o momento que ele fica já pronto para poder Ser ser habitado. negociado, por exemplo, ser revendido. No caso, eu estou falando no caso de eu sou um investidor. Eu adquiri aquela unidade ali, e aí qual esse prazo que aquele imóvel já vai estar pronto para poder Revendeu novamente. revender novamente? Pois é, a questão da desocupação, como eu falei, a gente tenta manter nossa média lá de 90% desocupado amigavelmente. Só que são tratativas muito individuais. Então eu vou ter cenário que às vezes uma desocupação amigável eu consigo em 60 dias. Sim. Outra em 45 dias, outra em 1 semana. Ah, então é rápido, Então, né? Esse negócio É assim. muito rápido não existe mesmo. um copia e cola, né? Mas a Entendi. gente já teve... Então a média é essa mesmo, 2, 3 meses. né? eu vou E colocar 60 dias, E né? Paulinho, assim, o cliente, né, que quer adquirir o imóvel por meio do leilão, ele vai direto no site da Caixa, ele procura vocês, né? A gente sabe que, obviamente, tudo assessorado é bem melhor, né? Sim. Como é que é esse processo? Eu tenho uma amiga que quer adquirir um imóvel leilão, ela procura a Fortal. Como é que começa esse passo a passo de vocês? Fortal para cliente. O cliente... E aí vai primeiro o princípio de interesse. O que ele quer? Ele quer para investir? Ele quer para morar? Se for para investir, aí a gente vai saber quanto é que aquele cliente dispõe para aportar naquele investimento, seja ele recurso próprio ou através de financiamento. Se for através de financiamento, vê o crédito imobiliário. Se tiver o crédito imobiliário, aí a gente vai estudar as possibilidades que tem, como eu falei, dentro hoje desse mercado, que são mínimas, mas amanhã possa ser que já seja 100% das possibilidades de financiamento. Então, a princípio é isso, é identificar qual a demanda do cliente para já fazer a mineração e colocar ofertas. Na tua mineração, hoje tu já tem uma carteira assim, de quantos produtos já para ofertar para o teu cliente? Eu acho que é infinito, né? Porque são várias... É porque fica rodando também, né? Isso, como eu falei. Se surgiu tem um- leilão todo dia. Pronto, até dentro dessa pergunta que a Manu fez, foi muito legal que, por exemplo, eu sou um investidor. Eu quero, rapaz, apareceu aqui, Bruno, uma oportunidade no site lá em São Paulo. Como é que eu faço, no caso, para Como é que adquirir? Fortal nossa direciona, assessoria, né? Nossa assessoria hoje trabalha nas maiores capitais. Então a gente vai ter o quê? Braços, pessoas que vão nos dar o suporte dentro daquela região, principalmente da parte mercadológica. Que aí vem um parceiro corretor. Porque a oportunidade é a nível Brasil, né? Nível Você Brasil, tá a a nível pali de Brasil. tudo que está acontecendo. no Então, nível existem Brasil. parcerias, né? Sim, Entre vocês e outros sim. corretores. Eu sou fã da parceria. Quem Todo não é, mundo, né, Bruno? 2, viu? 3. Eu acho assim. Eu acho que Dá tudo é pra todo parceria mundo- também. dá O- pra todo mundo O ganhar. sol nasceu para todos, Eu né? sei. Eu acho que dá para Eu todo acho- mundo ganhar também. Mas vale fazer Eu adoro 20 parceria negócios também. divididos, compartilhados, do que um só. Concordo. Eu acho que é uma via de mão dupla, porque hoje sou eu que tenho um negócio, amanhã pode ser você, e assim sucessivamente. Eu acho que a minha escola, lá atrás, eu fui ensinado desse jeito, entendeu? Então hoje é tanto que eu sempre digo, eu não sei fazer negócio só. Eu gosto de fazer negócio quando tem o parceiro, quando tem... Quando dá para dividir, Quando né? dá para dividir, é bom demais. É. Porque assim, é uma coisa que muitas vezes... Eu já fechei venda no passado, onde eu tinha um cliente, tinha um imóvel, tinha tudo. E só porque o parceiro, ele estava no momento lá do fechamento,
eu dividi aquela venda com ele. E futuramente o cara me colocou numa venda também. Então eu acho por isso que eu digo que é uma troca. É uma via de mão dupla, né? É você dividir trabalho e dividir alegrias, Certeza. dividir conquistas, né? Eu também sou muito fã da parceria. Bruno, olha, pelo que eu tô vendo que tá faltando só 10 minutos, por incrível que pareça, pra gente terminar esse podcast. Não, gente, e aí É muito assunto o leilão, eu acho que né? teria que ser um de 3 horas aqui pra Não, poder a gente falar com Paulinho é de todos nesse os naipe pontos. aí. Eu falei no começo da entrevista, né? Que realmente é um assunto que gera muita expectativa, gera muitas dúvidas. É um assunto, de certa forma, complexo, né? Que a gente precisa destrinchar com muitos detalhes, com riquezas de detalhes. Eu acho que a gente tem que marcar um outro podcast sim com o Paulinho, porque uma hora foi muito pouco aqui. Eu também, hoje, não só com assessoria, mas eu trabalho também com a questão da mentoria. Por quê? O pessoal fala, vai ensinar teu concorrente. Eu disse, não, gente, eu vou qualificar minha concorrência. Sim. O que é qualificar minha concorrência? Porque dentro do cenário que eu trabalho, que é aberto ali e ganha quem paga mais, eu preciso deixar o meu concorrente ciente de quanto é que vale. Sim. Né? Para que se vai ter uma disputa, que muitas vezes, como a gente se conhece, acaba não acontecendo, mas se houver uma disputa, que ela seja justa. Né? Exatamente. Que aqui a gente está fazendo uma condição. Eu não quero ganhar mais do que fulano. O mercado dá para todo mundo, tem leilão todo dia. O sol nasce para todos, né? Só que eu não vou dar benefícios ali pro banco ganhar mais. Podendo... tanto que a gente nem deposita tanta energia naquele imóvel que está com muita briga, muita disputa ali. A gente já sai daquele cenário, vamos para o outro que sabe que amanhã tem. A oportunidade É tem muito todo constante, canto. né? Uma frase linda que não é minha, mas eu costumo dizer que é lucro não tem CEP. Então, tu pode fazer dinheiro arrematando no interior, numa região metropolitana, em qualquer região do Brasil. É onde você realmente fazer um estudo de viabilidade e enxergar que ali vai te dar lucro. Legal. Legal. Me diz uma coisa, qual o conselho que tu daria assim, para quem está querendo iniciar nesse mercado aí de leilões? Gente, para quem quer começar nesse mercado, primeira coisa é colar em quem arremata todo dia. Então tem que colar em mim. Nas redes sociais. É isso mesmo. Gente praticamente arremata todo dia. E isso é bom porque a minha equipe é uma equipe... Os meninos têm maravilhosa 20, sua equipe. 22, 23 anos. É uma equipe toda jovem, mas né? É um pessoal que está já assim, dominando, fazendo um diferencial. E são pessoas que vêm de um cenário totalmente longe do imobiliário. Então, um dos meus colaboradores era o Uber, né? Então, quer dizer, totalmente diferente, mas que hoje domina. Viu a oportunidade, agarrou e está aí tá usufruindo, em fase né? de aprendizado, é conhecer. Se você não tem tempo, já é um investidor que já aporta, quer diferenciar, e não tem tempo para poder trabalhar com esse mercado, procurar assessoria. A gente tem assessoria completa. A nossa assessoria vai desde identificar o produto para arrematação, quanto à questão da parte burocrática da documentação, da desocupação do imóvel e da gestão de obra. Né? A gente tem um cliente do Dubai que nunca nem veio conhecer o imóvel. Foi mesmo. Arrematou, a gente foi lá, desocupou, fizemos a gestão de obra e trabalhamos após venda. Então, é isso. Mas para quem quer aprender... E aí fica o convite para os corretores, para quem trabalha no imobiliário, ou quem quer fazer algo diferente na vida, vir para o mercado dos imóveis de leilão. Legal. Cara. Porque a assessoria hoje ela paga bem, né? E faz com que você também passe a arrematar. Gente, Paulo, eu não tenho dinheiro para começar a trabalhar agora. Gente, estuda, aprende, pega teu conhecimento e vai fazer assessoria para os outros. Cobra por isso, até juntar dinheiro e começar a arrematar o seu. Né? É verdade, Paulinho. Beleza. Cara, a gente falou aqui sobre oportunidades, né? Sobre o mundo dos leilões aí. Passa as tuas redes sociais aí para quem tá nos E outra, dá o spoiler também sobre a mentoria. E não tem a data ainda, mas justamente. Vem aí, né? E quando a gente souber essa data, a gente vai divulgar com certeza para quem tem interesse em participar. Hoje a gente tem um diferencial que é a mentoria presencial. Né? Eu acho fascinante, porque não tem, olha, quando a gente tem aula de campo, que vai para a parte lá das tratativas da desocupação, aí eu chego ali com a turma de 20, 30 alunos, na porta da casa que a gente arrematou, para fazer o primeiro contato com a notificação.
Meu amigo, isso dá um impacto. Assim... Um frisson, né? Tu imagina. E para quem está lá acompanhando, que é os alunos, né? Para mim é show de bola. Mas esse é o diferencial da nossa mentoria presencial. A gente tem um workshop só caixa, que eu não tenho data definida ainda, mas a gente é uma mentoria também presencial, que também tem aula de campo, mas só com os produtos caixa. A gente tem uma mentoria mais completa, que a gente vai lançar para o final do ano, mas também ainda não tem data. É outra presencial, que aí ela é todos os leilões e judiciais. A gente tem nosso e-book, que já está aí na plataforma também. Super recomendo para você que quer pelo menos começar a conhecer desse nicho. E a gente tem agora o nosso Pocket, que vai ser um evento menor, também para quem quer conhecer. Será agora dia 13 de setembro, lá na sede da Fortal. Então tem um link lá na minha bio, minha rede social é Paulinho dos Leilões, das nossas empresas é Fortal Leilões e Fortal Assessoria. E vem tomar um café com a gente, né? Terminei a sua frase. Bora tomar o café. Não, já estão levando puxão de orelha porque o pessoal diz assim, tu tá bebendo muito café. Gente, é só a chamada. Legal, cara. Legal. É só a chamada. Gente, passou voando. Falta 4 minutos pra gente terminar o podcast. Paulinho, minhas considerações finais por você. Muito obrigada pela sua participação. Como sempre, brilhante, né? Você arremata no assunto, arrematou aqui o podcast. Seja bem-vindo para uma próxima vez. Já fica aqui estendido o convite. Sim, para a sua participação para uma próxima vez, que eu acho que tem mais 1 hora de conversa, com certeza, né, Bruno? Com certeza. E é isso, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria te agradecer aí pelo teu tempo, né, primeiramente. A gente vê que é um mundo, né, que a gente, principalmente a gente que trabalha no mercado imobiliário, é uma coisa totalmente nova, né? É um braço a mais, né? É um braço que até o corretor também de imóveis que está nos assistindo, né? Que a nossa audiência tem muito de corretores de imóveis, é um produto a mais a ser trabalhado, né? E assim, quando você adquire... E assim, é um conhecimento totalmente diferente do que a gente adquire quando a gente é um corretor de imóveis. Então, muito obrigado aí pelo teu conhecimento que você trouxe hoje pra gente, Paulinho, que foi muito agregador aqui pra gente e abriu assim vários insights, entendeu? Acredito que para você também que está nos assistindo. Então, se você gostou desse episódio, compartilha aí. Tenho certeza que você lembrou de alguém. Dá o joinha, que nos ajuda bastante, né? É verdade. Obrigada, Paulinho. Mas pode suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim, eu digo que é muito bom transbordar, principalmente conhecimento na vida das pessoas. Mas eu já faço o autoconvite, tá? Eu quero que a gente marque um próximo encontro e eu quero falar só das cases, das histórias da desocupação. Olha, não deu nem tempo de a gente conversar sobre isso, não tem noção. Verdade. Viu? Então, eu marcado para trocar as experiências. Eu lembrando aqui, eu lembrei de diversos outros assuntos, mas vai ficar para os próximos episódios. Cenas para os próximos capítulos, que serão breve, que vai ser bem breve, né, Bruno? Que bom, obrigado. Obrigada, viu, Paulinho? Até a próxima. Parabéns e sucesso. Valeu, meu irmão.